Bom dia, meus amigos. Estamos começando uma live especial aqui no canal Espaço da Bola. Hoje, uma live direcionada para falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar nossa interação, nosso bate-papo, nosso debate, mas primeiramente trazer aquelas mensagens iniciais que eu sempre trago aqui para vocês. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live matinal aqui. Essa, como eu falei, uma live mais direcionada. Vamos simular a Série B do Campeonato Brasileiro e essas últimas 8 rodadas. Se você está chegando aqui no canal agora, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui na nossa live, certo? Para deixar ela em alta aqui no YouTube, mais pessoas poderem conhecer o nosso conteúdo. E siga a gente também em todas as nossas plataformas. Na descrição aqui dos nossos vídeos, das nossas lives, tem esse link, o Tap Link, que leva vocês para uma plataforma em que centraliza todas as nossas redes sociais. Clicando aqui nesse link, você chega nessa plataforma que está aqui, que mostra todas as redes sociais e você pode seguir o Espaço da Bola em todas elas, tá certo? Você pode também, no nosso canal Espaço da Bola, ser membro do nosso canal ou fazer um superchat. São duas opções que você tem de ajudar o nosso canal de maneira direta, com planos a partir de R$ 3 por mês para você ser membro, ou você pode fazer um superchat no valor que você escolher, no valor que você definir. Dessa forma, você pode ajudar diretamente o nosso canal a crescer, evoluir e investir em mais conteúdos, né? Na qualidade do nosso conteúdo, imagem, iluminação, áudio e muito mais. E se você não puder ajudar diretamente pelo YouTube, temos a nossa chave Pix para você poder fazer uma doação ao nosso canal para que a gente possa seguir investindo. Se você não tiver condições de apoiar diretamente, apenas compartilhando a live com seus amigos, você já ajuda no nosso crescimento, na nossa divulgação, e deixando o like também, você coloca o nosso conteúdo em alta no YouTube e ajuda também o nosso canal a crescer, tá certo? Passei rapidamente por essas mensagens iniciais para a gente não perder muito tempo e partir logo para a simulação da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aqui na tela simulação das últimas rodadas da Série B. Então, vamos colocar aqui agora como vai ser essa dinâmica, para explicar um pouco para vocês. Tá? Primeiramente, eu não vou fazer uma análise muito dos confrontos em si, se não ficar algo muito longo. São 8 rodadas e são 10 jogos por rodada. Então, eu teria que analisar 80 partidas, né? Avaliar 80 partidas, fica muita coisa. E ainda fazer uma pontuação possível, provável, seria coisa demais. Então, essa avaliação de confrontos, a cada confronto, cada duelo, a gente pode fazer mais lá para a reta final do campeonato, onde ficam menos jogos, a gente já estreita os duelos para título, acesso, rebaixamento, então ficaria mais fácil. Hoje, como é que a gente vai fazer? Eu vou trazer para vocês uma planilha em que ela vai trazer aqui a classificação atual de cada time e eu vou tentar trazer aqui o momento de cada time. Como a gente vai fazer isso? Vamos tentar pegar um retrato de cada equipe, né, e fazer uma projeção de como essa equipe terminaria a competição se ela mantiver uma certa regularidade com as suas um determinado momento atual de cada time, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela essa planilha do Excel que eu falei. Compartilhar tela, janela, Excel. Tá aqui. Vocês estão vendo que a planilha ela tá vazia, certo? Então, eu vou preencher essa planilha aqui do zero com vocês, tá certo? Eu vou deixar um pouco de lado essas primeiras aqui que estão aqui em cima, porque eu ficaria na tela, ficaria na frente de algumas. Então, eu vou pegar para preencher a partir dessa posição D. Então, ficaria
como aqui. Posição D, a gente vai colocar de 1 a 20. E aí a gente puxa aqui para baixo e ficaria, então, todas as 20 posições. E aí eu vou pegar aqui um apoio da nossa tabela de classificação para pegar cada time e a pontuação atual de cada um dos times do Campeonato Brasileiro. Lembrando, galera, estamos aqui com 30 jogos, certo? E aí a gente vai fazer a simulação dos últimos 8, tá? Então a gente fica aqui com o Vitória, líder da competição, Sport, segundo colocado, Juventude, Guarani, Novo Horizontino, Atlético Goianiense, Criciúma, Vila Nova, Mirassol, CRB, Ceará, Botafogo de São Paulo, Ituano, Sampaio Correia, Ponte Preta, Avaí e aqui já os últimos colocados, né? Chapecoense, Tombense, Londrina e ABC. Esses são os times aí que estão no Campeonato Brasileiro. Vamos colocar uma coisinha aqui para poder diferenciar cada um. O primeiro colocado vamos colocar em azul, né? Porque significa o título. Vamos colocar aqui em verdinho os times que estão na zona de classificação e em vermelho os times que estão na zona de rebaixamento aqui, só para a gente poder ilustrar como estão esses times, certo? Aqui a gente puxa um pouquinho mais para cá e aqui a gente coloca, deixa o nome dos times completo também, né? Pontuação. Então vamos colocar os pontos que cada um time tem. 58, 54, 53, 53. Esse é o G4. 51, quinto colocado. 50, 48, Criciúma. 47, o Vila. Mirassol, 46, CRB, 45. Ceará, 42. Botafogo, 40. 34, 34, 33, 31, 29, 26, 24 e 19 pontos tem o ABC. Então, com esse aproveitamento, vamos colocar aqui, aproveitamento de cada um dos times, seria o percentual. Já coloca aqui o percentual, né? Puxa aqui até o final. Quantos por cento cada time tem de aproveitamento? Sendo 30 jogos, são 90 pontos no total. Então, a gente calcula assim, a pontuação atual dividido por 90 pontos, que é o 100% que poderia ter. A gente já vem aqui no tipo e coloca o percentual. Já puxa para o final aqui, calcula o aproveitamento de todo mundo, tá? Aumenta aqui uma casa decimal para a gente poder ter uma ideia um pouco melhor. E temos aqui, então, o aproveitamento de cada time no campeonato. O Vitória, com 64% de aproveitamento, logicamente, é o melhor, né? A projeção para cada time, né, seria como? Se cada um mantivesse aí a sua pontuação atual, o seu aproveitamento atual, quantos pontos teria ao final da competição? Essa conta a gente faz a quantidade de pontos dividido por 30 jogos, que aí vai dar pontuação por jogo, multiplica por 38 jogos. Essa é a pontuação que o Vitória teria na última rodada se chegasse com esse mesmo aproveitamento que tá, certo? Então vamos colocar aqui para ele dar uma arredondada, né? Uma casa decimal tá bom aqui. Então, o Vitória terminaria com 73, 74 pontos. O Sport terminaria com 68, 69. E, arredondando, Juventude e Guarani teriam 67 pontos na última rodada por essa projeção. É claro que é difícil que as equipes mantenham esse aproveitamento, certo? É difícil que a gente observe, por exemplo, um aproveitamento exatamente igual, certo? De cada uma dessas equipes, mas é uma das projeções que a gente pode fazer. Só que o que é que eu gosto de fazer, cara?
eu fico imaginando que os times têm retratos no campeonato, tá? Então, manter o aproveitamento nem sempre é a melhor forma de se você projetar o final da temporada. Porque se a gente for olhar os últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense e o Guarani têm os melhores aproveitamentos. Então, são times que estão em uma sequência melhor. A gente observando, por exemplo, então, a Ponte Preta, que está aqui no caso fora da zona do rebaixamento, nos últimos 5 jogos fez apenas 2 pontos. Então, é uma fase ruim da equipe da Ponte Preta. Para voltar para os times que estão brigando aqui em cima, Criciúma e Vila Nova, apesar de terem ainda bons aproveitamentos no campeonato, nas últimas 5 rodadas, o Vila Nova só fez 5 pontos e o Criciúma 4. Então, o Vila Nova, ele tem um aproveitamento recente de 33%. Então, os times eles vão ter esses retratos no campeonato e eles vão ter essa dificuldade, às vezes, de manter um aproveitamento atual. Ou então vão ser times que têm um aproveitamento melhor, né, nessa reta final. E aí, o que é que a gente pode fazer aqui? Deixa eu separar aqui cada uma dessas projeções aqui, tá? Vamos lá, fecha aqui dos dois lados e seria, então, uma próxima projeção. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos avaliar, primeiramente, uma sequência atual de cada um dos times, tá? Os últimos 5 jogos, para a gente trazer uma pontuação de cada uma das equipes, tá? Eu tenho aqui no aplicativo, né, de uma maneira mais fácil, para a gente poder ir anotando. Então, temos o Atlético Goianiense conquistando 12 pontos nos últimos 5 jogos, Guarani também 12, Mirassol 10, Juventude 10, Vitória 10, o CRB fez 9, Novo Horizontino 9, Sport 9, Sampaio Corrêa 8, tá aqui embaixo, 8 pontos, Ceará 7, Botafogo tem 6, Vila Nova tem 5, Tombense também 5, Londrina tem 5 pontos nos últimos 5 jogos, Criciúma 4, ABC tem 4, Avaí 4 pontos, Chapecoense 3, Ituano 2 e Ponte 2. Então, essas são as pontuações dos times nos últimos 5 jogos, tá? Então, vamos diminuir aqui últimos 5 e vamos colocar o aproveitamento também nos últimos 5 jogos. Vamos colocar aqui aproveitamento 5. O aproveitamento, a gente vai dividir essa pontuação pelos 15 pontos totais que você pode conquistar em 5 jogos. Puxa aqui também para baixo, a gente já tem o aproveitamento percentual de cada uma das equipes nos últimos 5 jogos. Então, projetando os últimos, com esse aproveitamento aqui, né, dos últimos 5 jogos, vamos fazer, então, a pontuação atual mais o aproveitamento multiplicado pelos 24 pontos que faltam. O Vitória terminaria com 74 pontos. Arredondado, né? Já certinho. Então, vocês estão vendo aqui, ó, como um exemplo, certo? O Vitória, nos últimos 5 jogos, tem um aproveitamento melhor do que ele teve em toda a temporada, certo? Então, isso significa que se o Vitória mantiver o aproveitamento dos últimos 5 jogos, deixa eu puxar aqui também, diminuir isso aqui para não ficar tanto número, mas se o Vitória mantiver, por exemplo, esse aproveitamento atual, ele vai ter uma pontuação maior do que teria se mantivesse o aproveitamento geral, né? Então, vamos lá.
Com o aproveitamento que o Sport está tendo nos últimos jogos, ele manteria essa mesma estatística. Só que a gente tem o Juventude que está com uma média de pontuação melhor do que a do Sport. Então, o Juventude pontuaria mais. Assim como pontuaria mais a equipe do Guarani. Então, vamos colocar aqui, pela pontuação que terminaria, o Vitória seria o líder da competição. Olhando aqui as maiores pontuações, o segundo maior pontuador seria a equipe do Guarani. Então teríamos aqui o Guarani conquistando aqui o acesso. E pelas outras projeções que a gente tem aqui, a gente teria o Atlético Goianiense com 69,2 pontos. Terminando aqui também na... Deixa eu recolher isso aqui de novo. Terminando dentro do G4. E o Juventude. Então, nessa projeção, se mantiver o aproveitamento aí das últimas 5 rodadas, a gente teria esses 4 times subindo, certo? E olhando pela briga lá de baixo, a gente manteria esses 4 times sendo rebaixados, certo? Seria esses mesmos aqui. Pelo aproveitamento deles, pela pontuação atual, né? A projeção seria essa. Lembrando, galera, que isso daí é algo extremamente de maneira estatística, certo? A gente está só tentando manter aí aproveitamentos e tal. É só um exercício de imaginação também, tá? Não é nada cientificamente comprovado que vai acontecer, até porque no futebol tudo pode acontecer, né? Então, vamos lá. Outra projeção que a gente pode fazer é pegar um retrato um pouco maior. Como a gente vai ter ainda 8 jogos, né, é um retrato maior do que apenas 5. Então, esses 5 jogos podem representar apenas uma fase da equipe. Então, a gente pode pegar um retrato um pouco maior. Nos últimos 10 jogos, por exemplo. E aí a gente repete aqui o aproveitamento nos últimos 10 e a projeção contando esse mesmo aproveitamento. Então, vamos lá. Pegando os 10 últimos jogos, eu pego de maneira bem fácil aqui também. O Atlético Goianiense tem o melhor aproveitamento, né? Tem 22 pontos nos últimos 10 jogos. O Vitória tem 20 pontos nos últimos 10. Juventude tem 20. O CRB tem 18. O CRB vinha crescendo, né? De produção nessa reta final. Guarani, 18. Sport, 16. Criciúma, 13. Ituano, 13. Ceará, Avaí e Sampaio, 13. Cadê aqui? Ceará, Sampaio e Avaí, 13 pontos. Novo Horizontino, Vila Nova e Mirassol, 12. Novo Horizontino, Mirassol e Vila Nova, 12. Chapecoense e Ponte, 10. 10 e 10. Botafogo, 9. E aí os últimos 3 tem aí ainda os piores aproveitamentos. Opa. Londrina tem 9 também. Londrina, 9. Botafogo, 9. Tombense, 7. E ABC, 6. Então, calculando aqui o aproveitamento, seria igual a isso aqui dividido pelos 30 pontos possíveis, certo? Em 10. E aí a gente já coloca aqui também o percentual, né, para representar o aproveitamento de cada um dos times. Deixa eu só puxar aqui também, né, porque percentual, aí vamos lá. Percentual e aqui também percentual. Projetando esses últimos 10, certo? Projetando os últimos 10 pontos aqui, os últimos 10 jogos, se a gente mantivesse aproveitamento aí das equipes, tá? Deixa eu só juntar aqui nisso aqui tudo. Foi. E reduz isso aqui.
Bom, os últimos 10 jogos seriam, então, a pontuação atual de cada um dos times, mais o aproveitamento vezes a quantidade de pontos que tem para disputar. O Vitória teria exatamente os mesmos 74 pontos, né? Porque teria exatamente esse mesmo aproveitamento, tem o mesmo aproveitamento, né? 67%. Então, vamos lá. O Vitória continuaria sendo o campeão nessa projeção também, mas a gente teria aqui o Juventude com 69 pontos, seria o segundo colocado. Olhando também aqui os outros pontuadores, a gente tem o Atlético Goianiense crescendo bastante, então tem aí a maior média, e o Guarani. Então, velho, esse retrato aí também desses últimos 10 jogos, ele manteria a projeção dos últimos 5. Mostra aqui também a queda de rendimento da equipe do Sport, né? Que mesmo se mantendo ali nessa parte de cima, o time do Sport recentemente tem caído aí de rendimento. Então, ainda está lá no G4 por conta da gordura que o time criou lá no começo da competição, né? Porque se for pegar aí realmente os momentos atuais da equipe do Sport, o time está numa fase bem complicada. E aí, as últimas 4 equipes não mudariam também lá na zona do rebaixamento, seriam os mesmos, né? Então, com essas projeções que a gente fez aqui, isso é apenas contando questão de fase, tá, galera? Então, é o seguinte, teríamos aí uma nota de corte bem alta por conta da fase dessas equipes aí, né, que realmente tem muito time pontuando bastante. Seria um dos anos em que a nota de corte do acesso seria a maior. Estamos vendo aqui essa primeira projeção que a gente fez, né? A projeção atual, na verdade, só mantendo o aproveitamento das equipes, né, já seria 67 pontos a nota de corte para o acesso. Mas se a gente pegar retrospecto recente, essa nota de corte aumenta mais ainda. Os times, ou seja, estão pontuando mais do que o que pontuaram, né? Estão crescendo de rendimento. Então, a nota de corte, se for pegar uma projeção mais recente de 5 jogos, seria 69 pontos. Com 68, o Sport não subiria. Pra vocês terem uma noção de como está concorrido esse ano. E se for pegar uma projeção um pouco maior, essa nota de corte seria 64, 67, 68 pontos, né? Mas teria o Sport aqui com 66, 67 pontos e sem conseguir subir. Lembrando, essas projeções, elas são projeções frias. Elas não observam os confrontos de cada uma das equipes, tá certo? O que é que a gente pode fazer também? A gente pode pegar a reta final de cada uma das equipes no primeiro turno, porque as últimas 8 rodadas do segundo turno são as mesmas últimas 8 rodadas do primeiro turno, certo? Então, o que é que a gente pode tentar também projetar aqui? Pegar o aproveitamento que cada um dos times teve nas últimas 8 rodadas do primeiro turno e tentar aplicar elas aqui. Repetir, como se, por exemplo, você jogando contra esses 8 times, vai jogar contra esses 8 de novo, vai ter o mesmo aproveitamento, tá ligado? Mesmo que um jogo que você ganhou, você empate, um que você empatou, você ganha, um que você perdeu, você ganha, tá ligado? Então vai ter essa troca de pontos. Mas vamos colocar aqui, repetindo o primeiro turno. E aí, galera, eu tô vendo que tem um pessoal participando aqui nos comentários, certo? No chat, mas eu tô sem o retorno aqui dos comentários aí de vocês, beleza? Então eu tô sem conseguir acompanhar os comentários em tempo real, certo? Me perdoem aí, mas eu não tô conseguindo realmente acompanhar, não. E aí, ao final aqui do que a gente tá fazendo, a gente pode trazer aqui para vocês os comentários, colocar os comentários aí da galera na tela. Mas por enquanto eu tô sem conseguir acompanhar os comentários aí em tempo real. Beleza, gente? Peço desculpas aí a vocês, mas vou mandar um abraço aqui
para o Júnior, que participou, Berim, Josias, Carlinhos também, tá na escola, Carlinhos, vai estudar, rapaz. PH Mendes, um abraço aí para você também, viu? Obrigado aí, galera. Adelson Lucas tá aqui também participando. Tamo junto, viu, galera? Obrigado aí, mas infelizmente eu tô sem conseguir ler os comentários em tempo real. Mas daqui a pouco a gente passa pelos comentários aí de vocês, tá certo? Deixa eu pegar aqui cada um dos times do Campeonato Brasileiro e colocar o aproveitamento que eles tiveram nas últimas 8 rodadas do primeiro turno, tá? Para a gente tentar repetir aqui. Primeiramente, o time do Vitória. Nas últimas 8 rodadas, tem aqui, da rodada 19, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, da rodada 12 até a rodada 19, certo? São 8 jogos. O Vitória, em 8 jogos, fez 12 pontos. Foram 4 vitórias e 4 derrotas para o Vitória na final, desses últimos 8 jogos do primeiro turno. Então, foram 12 pontos para a equipe do Vitória. Voltando aqui para o Sport nos últimos 8 jogos do primeiro turno, o Sport conquistou aqui, da rodada 4. O Sport foi um pouco diferente, certo? Porque entre a rodada 12 e a rodada 19, o Sport teve 2 partidas, contra o CRB e contra o Vila Nova, que foram jogos da primeira e segunda rodada, respectivamente, que foram adiados, porque o Sport estava na final do Pernambucano, no meio da Copa do Brasil e na final da Copa do Nordeste, né? Então, esses jogos foram empurrados um pouco para depois. Mas para a gente poder replicar esse estudo, eu vou ignorar esses 2 jogos aí nessa série temporal e vou considerar apenas os mesmos adversários, tá? Rodada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, certo? O Sport, então, teve 4... Não, peraí, foi um empate, 3 empates e 1, 2, 3 vitórias. 2 empates, 3 vitórias e 2 derrotas. 3, tá certo isso? Espera. Não, foram 3 empates, 3 vitórias e 2 derrotas aqui para o Sport, certo? 3 empates e 3 vitórias são 12 pontos. Não é isso? 1, 2, 3. 12 pontos, então, também para o Sport nessa sequência final aqui do primeiro turno, certo? Lembrando aí para o pessoal o que é que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando os times aí, time a time da Série B, certo? E estou calculando quantos pontos eles fizeram nas últimas 8 rodadas do primeiro turno para a gente tentar repetir aqui e fazer essa avaliação mais ou menos de quantos pontos eles fizeram e quantos pontos podem fazer aí nessa reta final. Juventude, quantos pontos o Juventude fez nesses últimos 8? Fez aqui, foram então 3 vitórias e 3 empates também, 12 pontos também, 12 pontos para o Juventude. Guarani, o Guarani nessa reta final do primeiro turno, Guarani que também fez uma campanha de evolução, né? Então, nos últimos 8 jogos do primeiro turno, teve 2 empates, 5 vitórias e 1 derrota apenas. Então, foram 17 pontos, 5 vitórias, 15, 2 empates, 17. 17 pontos fez a equipe do Guarani. Novo Horizontino. Novo Horizontino fez aqui nas últimas rodadas do primeiro turno. Vou pegar aqui, foram 4 vitórias e 1 empate. 4 vitórias e 1 empate são 13 pontos para o Novo Horizontino.
Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense veio crescer no segundo turno, né? No primeiro turno não foi tão bem assim. O Atlético Goianiense vem, pelo que eu mostrei para vocês, né? A sequência do Atlético Goianiense é muito boa no retrospecto recente. Aí vocês vão ver como o time não estava bem no primeiro turno. Foram só, nos últimos 8 jogos do primeiro turno, 2 vitórias e 5 empates. 2 vitórias e 5 empates dá 11 pontos. 5 com 6, 11. Ó, não foi tão diferente dos outros também não, né? Mas com esse aproveitamento já mostra que não subiria, né, o Atlético Goianiense. Para vocês verem como tá diferente o aproveitamento do Atlético Goianiense no segundo turno do que no primeiro, né? O Criciúma tá aqui, ó. Cadê o Criciúma? Vamos abrir aqui. Criciúma aí nos jogos do primeiro turno, nos últimos 8 jogos, ele teve 2 derrotas, 4 vitórias, 2 empates. 14 pontos fez a equipe do Criciúma. Vila Nova. Na sequência aqui, o Vila Nova. Vamos lá. Todos os jogos do Vila. Da rodada 12, aí, de novo, tem o jogo contra o Sport nesse meio termo, né? Mas vamos ignorar para a gente manter o mesmo critério. Foram 3 empates e 3 vitórias, o que dá 12 pontos, certo? 12 pontos para o Vila Nova. Nessa série final aí do primeiro turno. Mirassol. O Mirassol, na sequência aí final do primeiro turno, teve rodada 12 até 19, teve 3 vitórias, 3 empates, 12 pontos, né? 12 pontos, então, também para a equipe do Mirassol. CRB. O time do CRB, na reta final do primeiro turno, também faz o segundo turno a equipe do CRB, né? Mas fez aqui 1, 2, 3, 4 vitórias e 1 empate. 13 pontos para o time do CRB. Não, calma. Tem um jogo contra o Sport, né? Então foram 1, 2, 3 vitórias e 1 empate. É isso? 1, 2, 3 vitórias, 1 empate contra o Ituano, 3 derrotas. Não, pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tô contando errado, velho. Eu tô fazendo as contas tudo errada, bicho. Eu tenho que pegar da rodada 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, não, é porque no CRB tá faltando um jogo da rodada 17. Um jogo da rodada 17 do CRB que foi contra o Avaí, um empate, tá? Então vamos repetir isso aqui também, né? Ceará, o CRB teve 1, 2, 3 vitórias e 2 empates, então. Então foram 11 pontos do CRB. Não fiz errado não, galera. Perdão aí também, é porque o jogo do CRB da 17ª rodada, ele foi adiado, né? Contra o Avaí. Então foi isso aí que me confundiu. Mas vamos lá. Ceará. Sequência do Ceará aqui na reta final. Teve 1, 2, 3 derrotas, 2 vitórias e 3 empates. 2 vitórias, 6, 3 empates, 9 pontos para o time do Ceará. Botafogo de Ribeirão Preto, na reta final do primeiro turno. O Botafogo teve um jogo adiado também, né? Mas foram, então, da 17ª rodada, foi uma derrota para a Chape, então 1 ponto, 1 empate e 4 vitórias. 4 vitórias aqui, 1 empate, são 13 pontos para o Botafogo. Ituano. Para o Ituano aqui, na reta final do primeiro turno, nos últimos 8 jogos do primeiro turno, 4 empates, 1 vitória e 3 derrotas. São 7 pontos para o Ituano.
Sampaio Corrêa, o rei dos empates, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, né? É o time que mais empatou na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá. Mesmo assim, nessa fase aí, o Sampaio foi mal e perdeu vários jogos, né? Foram 5 derrotas nesse retrato final do primeiro turno. 2 empates e 1 vitória apenas. 5 pontos aí para o Sampaio. Ponte Preta, próximo time aí na tabela. A Ponte Preta, na reta final do primeiro turno, nesses mesmos últimos 8 confrontos do primeiro turno, teve 2 empates, 3 vitórias e 3 derrotas. 11 pontos, né? 11 pontos para a Ponte. Avaí. A equipe do Avaí no primeiro turno não estava tão bem, né? De novo, aquela questão do time que melhora o aproveitamento no segundo turno. Mas o Avaí, na reta final, fez 3 empates, 2 vitórias. Mas teve um jogo atrasado que foi mais um empate contra o CRB. Então foram 2 vitórias e 4 empates. São 10 pontos para o Avaí. Chapecoense. Chapecoense na reta final aqui do primeiro turno. Já estamos aí nos 4 últimos times, tá, galera? Já já eu termino essa projeção. Vamos lá. Chapecoense também teve um jogo atrasado, né? Foram 3 empates, 2 vitórias e o jogo da 17ª rodada foi uma vitória contra o Botafogo. Então foram 3 vitórias e 3 empates, né? 3 vitórias e 3 empates, tá? 12 pontos para Chapecoense. Tombense, vamos ver aqui. Cadê a Tombense? Tá aqui. Nos últimos 8 jogos do primeiro turno, cadê aqui? Jogos. Últimos 8 jogos aí do primeiro turno, a gente teve, então, tá certo aqui? Tá. 4 vitórias e 4 derrotas. É isso? Sim, 4 vitórias, 4 derrotas. Beleza. 12 pontos também para Tombense. O Londrina, cadê aqui? Londrina. Penúltimo time aí, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, para a gente dar uma olhada na sequência. Londrina fez péssimo, né? 4 pontos apenas nessa sequência aí nessa sequência final, 4 pontos apenas aí para o Londrina. E o ABC, cadê aqui o ABC? Coitado do ABC, né? Todos os jogos aqui do ABC. Nessa reta final aqui, a equipe do ABC fez 1, 2, 3, 4 empates e 1 vitória. Bom, 4 empates, 1 vitória dão 7 pontos, né? E aí agora o que é que a gente faz? A gente repete essa mesma conta aqui do aproveitamento, né? Pode até excluir isso aqui. Já tem um percentual nos outros, né? Então, isso aqui vai ser igual à pontuação feita dividido pelos 24 pontos totais que as equipes podiam conquistar nesses 8 jogos, né? E aí, vamos lá. Joga aqui de novo e mete o percentual. Aqui o aproveitamento. 8 jogos aqui do primeiro turno. E na sequência aqui, o que é que faz aqui? Vai ser só repetir a mesma pontuação, né? Então seria a pontuação que foi no primeiro turno mais a pontuação atual. Então vamos lá, vamos jogar aqui na nossa projeção. E aí o que é que a gente teria? A gente teria 2 times aqui, velho, que dividiriam a primeira posição. O Vitória e o Guarani terminariam os dois com 70 pontos.
se eles mantiverem esse mesmo aproveitamento que tiveram lá no primeiro turno. É claro que isso daí não é regra, né? Mas a gente não teria mudança também aqui no G4, né? Não teria uma mudança aqui no G4, teríamos aqui os mesmos 4 times que estão hoje no G4, ficariam nessas posições, né? Mas aqui no rebaixamento a gente teria uma mudança. O Sampaio Corrêa foi muito mal, né? O Sampaio Corrêa foi muito mal e terminaria aqui como um dos rebaixados nessa reta final. Se, repetindo, mantiverem o aproveitamento que tiveram lá no primeiro turno, tá? Cadê? Projeção 8. E aí, galera, para finalizar esse monte de projeções aqui, vamos fazer uma média de pontuação, né? Vamos colocar aqui a média da pontuação. Seria então o quê? Nessas todas as projeções que eu fiz aqui, eu vou pegar e vou fazer aqui, ó, média com um acento, média. E aí eu pego esse e esse. E vamos pegar esse aqui também. Projeção normal aqui, tá? Uma média de pontuação de cada um dos times. De cada uma dessas projeções. Eu acho que isso aqui fica meio estranho, né? Mas, bem, deixa eu adicionar também aqui uma outra coluna que vai fazer o quê? Vai dizer qual posição cada time terminaria em cada uma dessas projeções, tá? O Vitória seria o primeiro nessa. Guarani seria o segundo aqui. Atlético Goianiense, terceiro. Juventude, quarto. O Sport ficaria em quinto colocado. Novo Horizontino, sexto. Teria aqui o Mirassol, sétimo. Com 59, teria o CRB, oitavo. Aí aqui, 55, nono. O Criciúma, décimo. Isso aqui é sem preenchimento. 53 aqui, 11º, 12º, 13º, 37.4, 14º, 15º, 16º, e aqui ficaria, trocaria de posição Tombense e Chape, né? 17, 18, 19 e 20. Essas seriam as posições de cada um dos times nessa projeção. Nessa outra, teríamos aqui 1, 2, terceiro Atlético, quarto Guarani. O Sport ficaria em quinto nessa projeção. Não mudaria muita coisa aqui também, né? Mas aqui teríamos o CRB vindo para a sétima posição, Criciúma para a oitava, aí com 56 aqui. Aqui sem preenchimento também. Com 47 aqui, aí teríamos 13º, né? 15º, 16º. Aqui porque ficaria empatado em pontos, tá, galera? 7, 18, 19 e 20. Não mudaria muita coisa aí se pegar os últimos 10 jogos. Aqui seria o Vitória e o Guarani dividindo aqui a primeira posição, o Sport terceiro e o aqui em quarto, aí ficaria aqui quinto, sexto, sétimo, aí, oitavo, nono, né? O CRB continuaria aqui em décimo, 11º, 12º, 13º, aí aqui ficaria 14º, 14º, todo mundo empatado. Na zona de rebaixamento, 17º, 18º, 19 e 20. Essas seriam as posições em cada uma das projeções que eu fiz aqui, tá certo, galera? E para fazer na média também, o Vitória seria o primeiro,
Aí com 69 ficaria em segundo aqui a equipe do Guarani. Terceiro aqui o Juventude, o quarto o Sport, o 67,4, né? 65 ficaria aqui o Atlético. Em sexto, o Novo Horizontino com 63. 58,9 é o maior desses aqui. Então, sétimo para o Criciúma mesmo. O Mirassol, com uma evoluída aqui, viria para oitavo. 58 pontos o CRB, nono. 57,5 Vila Nova em décimo. E aí viria o Ceará, 11º. Aí isso aqui não muda muita coisa também, né? 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18, 19 e 20. Bom, isso aqui, né, galera? Como eu tenho projetado aqui também, né, velho? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, nesse caso, eu vou fazer aqui também, né? Para a gente dar uma ilustrada final, para trazer uma conclusão, né? Para esse estudo que a gente fez aqui. Que vai ser o quê? Bem, de que serve isso tudo que a gente está fazendo aqui? Nada. Quer dizer, dá para a gente ter uma noção de como estão as equipes do Campeonato Brasileiro. Né, bicho? De como estão em relação à fase, em relação a momento, como estão no retrospecto recente, como estão no retrospecto um pouquinho maior, como é que eles foram nesses mesmos confrontos aí, nesse mesmo campeonato, porque as últimas 8 rodadas do segundo turno são as mesmas últimas 8 rodadas do primeiro turno. Então, com essas impressões que a gente pode ter aqui, a gente pode tentar, né, projetar as posições de cada uma das equipes. Tentar projetar de maneira puramente matemática, estatística, certo? Sem nenhum aprofundamento no que cada um dos times nos confrontos e tal, né? Por isso eu tentei trazer também essa mesma sequência, né? O aproveitamento que essas equipes tiveram nos mesmos jogos lá no primeiro turno, tá? Só que a gente sabe que mesmo usando os mesmos confrontos, são fases diferentes. Alguns times contrataram jogadores, alguns times perderam jogadores, né? Às vezes um time engata uma boa sequência, muda de fase, e aí um jogo que você pegou, você em má fase, seu adversário em boa fase, hoje isso se inverte e tal, né? Então, assim, essa sequência, ela é puramente estatística, tá? E para deixar bem claro aqui também, eu não fiz uma análise dos confrontos em si, né? Olhando, eita, tal time tá bem, tal time tá mal, vai ganhar, vai perder, vai empatar. Não fiz isso, né? Eu fiz apenas uma análise estatística. Vocês estão vendo aí uma planilha cheia de números, né? Mas que eu tentei traduzir um pouco para vocês o que é cada coluna dessa, né? E aí também a gente teve aqui o Vitória sendo campeão, né? Das 4 projeções que a gente calculou aqui, foi campeão em 3 de certeza, né? Porque em uma delas, o Guarani empatou em pontos. Chegou nos mesmos 70 pontos aí que a equipe do Vitória conquistou, entre aspas, né? Então, e outra coisa, né, galera? Se eu errei algum dado, se eu errei algum número, me desculpem aí, certo? Me corrijam aí nos comentários, tá? Mas eu acho que eu não errei, não, né? Fui fazendo as contas certinho, conferindo aqui. Mas é isso aí, gente. Eu trouxe aqui essa projeção, né? Mas, por exemplo, o Vitória foi campeão em 4 dos 4. O Juventude e o Guarani subiram em 4 das 4 projeções. O Sport subiu em 2 das 4.
O Atlético subiu em 2 das 4. Tombense, Londrina e ABC caíram em todas as projeções que eu fiz. Em uma delas, a Chapecoense se salvou e quem caiu foi o Sampaio Corrêa. Então, assim, nisso a gente consegue ter uma noção mais ou menos de como as equipes estão se comportando aí nesse campeonato, mas que, obviamente, né, só para a gente encerrar aqui essa avaliação, tudo pode mudar. É futebol, meu irmão. Futebol não existe previsão, né? No futebol a gente não tem como prever nada. Qualquer coisa pode acontecer, né, velho? É uma queda de rendimento, às vezes uma sequência de lesões pode mudar o patamar de uma equipe, tá? Então é isso. O que eu estou querendo fazer aqui é apenas um exercício estatístico para tentar trazer aqui algumas projeções aí para vocês, né, de como estão as equipes, de como vem de sequência. Como eu mostrei aqui, eu vinha falando, por exemplo, que o Atlético Goianiense estava crescendo muito no campeonato. E olha aqui nas projeções, se a gente for manter o Atlético Goianiense com esse mesmo aproveitamento atual, ele claro, repetindo o aproveitamento das outras equipes, o Atlético Goianiense sobe, né? Inclusive na terceira posição, né? Não sobe nem em quarto colocado, sobe na terceira posição, certo? Em outras projeções ele não subiria, né? Mas isso acaba sendo natural. São diversas projeções tendo diversos critérios, né? Mas o que a gente vai ver aí nas próximas rodadas pode mudar bastante, inclusive pode mudar essa questão aqui do aproveitamento atual das equipes, né? Porque isso vai mudando, pode mudar a galera de posição, né? Então, muita coisa pode mudar, muita coisa pode ser diferente, mas estatisticamente falando, buscando dados aí de dados recentes, dados de aproveitamento das equipes, é isso que a gente consegue projetar para a sequência da Série B. Tá certo, meus amigos? Deixo aqui para vocês os comentários abertos para que vocês deem a opinião. Quem vai subir, quem vai cair, quem vai ser o campeão, qual é o seu time e em qual posição ele vai terminar a Série B do Campeonato Brasileiro, certo? E é isso aí que a gente tinha preparado para hoje, meus amigos. Fica aqui também esse exercício aí para vocês, para quem vai subir, quem vai cair e tal. Então, a gente fica com os comentários abertos para debater, conversar e interagir, tá certo? Aqui na live, a gente tem aqui alguns comentários, então, para encerrar, eu vou mandar um abraço para todo mundo que participou aqui ao vivo, mas encerrando aqui a live, eu vou, assim que ela tiver disponível para baixar, eu vou baixar ela e vou upar no canal de cortes, sem corte nenhum, tá? Vai a live inteira lá no canal de cortes, tem quase 1 hora aqui de live, mas ela vai inteira lá no canal de cortes, tá? Para a gente poder tentar dar essa modificada também aí, né, no conteúdo lá, dar uma movimentada no conteúdo lá do canal de cortes, beleza? Mas eu vou upar assim que ela tiver disponível para eu baixar. Vou baixar e vou upar na mesma hora, beleza? Assim que o YouTube permitir que eu baixe essa live, né? Porque eu uso essa plataforma aqui, o StreamYard, e eu não tenho a assinatura paga, né? Eu tenho a assinatura gratuita e que eu estou pensando, inclusive, em voltar a usar a assinatura paga, porque eu ganho algumas features aqui, né? Eu ganho algumas ferramentas aqui na plataforma para poder incrementar aqui o nosso canal, né? Ao invés desse logozinho, posso colocar a logozinha do Espaço da Bola, né? Ou mudar para uma logo do CSA quando for alguma live sobre o CSA, né? Então fica várias possibilidades daqui da gente fazer, mexer na tela e tal. São várias ferramentas bem legais. Eu estou pensando em reativar o conteúdo pago, é porque é bem carozinho, mas eu vou tentar aproveitar. Mas vamos lá para os comentários para a gente poder encerrar aqui a live de hoje, né? Júnior Júnior dando bom dia, Júnior Júnior, bom dia, Berim, Berim, membro aqui do canal Espaço da Bola, certo? Lembrando que vocês podem ser membros aqui do canal, assinaturas a partir de R$ 3 por mês, já ajuda demais o canal a crescer, a evoluir, né? Obrigado, Berim, tamo junto. Bom dia, Josias, mandando aqui também. E o Vozen tá jogando tênis? Quem?
Não sei quem é esse, não. Bom dia, saudações rubro-negras do Maior do Nordeste. Um abraço, bom dia, Carlinhos. Olha, o Sport tem que abrir o olho, hein? O Sport tem que abrir o olho, porque nas projeções que eu fiz aí, os times estão com uma projeção final melhor que a do Sport, hein? Pelo que eu tava projetando aqui, é capaz do Sport não subir. Viu, Carlinhos? Abre o olho. Passei só para dar o like. Tô aqui na escola, vou largar de 4h30. Um abraço aí, Carlinhos, tamo junto. Boa aula para você, velho. Olá, Bruno, meu retrô vai com tudo em 2024. Um abraço, PH Mendes, tamo junto. Obrigado pela presença aí. Avante Retrô, vamos em busca do título pernambucano em 24. É uma das equipes que eu digo que é mais estável, né, de Pernambuco, porque todo ano, mesmo não conseguindo acesso, é um time que no Campeonato Pernambucano dá trabalho e chega forte, né, na Série D, apesar de não conseguir avançar nos mata-matas, né, velho? Tem esse problema também. Boa live, meus amigos. Obrigado, Carlinhos. CRB tá sem perna para esse final. Tamo junto, Berim. É algo que eu vinha falando. O CRB vem crescendo de rendimento nesse segundo turno, né? Mas que perdeu aí algumas partidas que tiram essa possibilidade de título aqui da equipe do CRB, né? Então, na projeção atual, o time do CRB não tá tão bem assim. Só que é aquele negócio, né, velho? O CRB não joga sozinho o campeonato. Mesmo que tivesse bem, os outros times também estão bem e estão pontuando muito, tá ligado? A pontuação tá muito alta, velho, das equipes. Mas é isso, velho. O Adelson mandando aqui o like 19. Bom dia a todos. Um abraço para a torcida azulina e uma saudação à torcida mais fanática do Brasil. Tamo junto, Adelson. Obrigado pela presença aqui, meu irmão. Bruno, hoje não vai dar para ficar até o final da live, pois hoje é dia de fazer cota de preço, fazer pedido. Eu uso o celular. Depois eu assisto no gravado. Fiquem com Deus. Obrigado, Adelson. A live vai estar gravada sim aqui. E eu vou upar ela também no canal de cortes. Beleza? Tamo junto, Adelson. Obrigado pela presença, viu? E obrigado também porque o Adelson é membro aqui do canal. Olha aqui o selo também no nome dele, tá? Obrigadão, viu, Adelson? Tamo junto. Um grande abraço. Valeu pelo apoio. Bom dia, Bruno, e a todos da live. Obrigado, Maurício. Bom dia para você também. Like 22. Tamo junto, Maurício. Valeu mesmo pelo like. Mas é isso aí, galera. Quase uma horinha aqui de live. Vamos encerrando por aqui. Agradecendo a presença de todo mundo aqui na nossa live, aqui no nosso canal, tá? Live um pouco diferente. Fiz live ontem e hoje é uma live direcionada para essa projeção que fica aqui na tela para vocês, para a gente encerrar com todos os estudos que a gente fez de maneira puramente matemática, estatística, né, para a gente poder tentar projetar a reta final aí do campeonato. Algumas dessas projeções mudaram os times que conquistaram o acesso, mas pouco, né? Em todas as projeções, Vitória, Juventude e Guarani conquistariam o acesso. Em duas delas, o Sport não conquistaria e em duas conquistaria. E o Atlético Goianiense em duas não conquistaria e em duas conquistaria sim. Né? Trocaria de posição aí com o Sport, né, galera? Mas isso é apenas projeção. Isso é apenas algo ilustrativo, né? Estatístico, como eu sempre falo. Não é algo observando jogo a jogo, tá? E observando também, né, para concluir tudo aqui, lá no rebaixamento, Tombense, Londrina e ABC cairiam em todas as projeções e o Sampaio Corrêa cairia em apenas uma delas e o Londrina cairia e a Chapecoense cairia em 3 dessas 4 projeções que eu fiz, tá? Então, gente, é isso, né? Encerrando aqui a nossa live com vocês. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Uma boa terça-feira e boa semana a todos, galera. Obrigado, hein? Valeu.